Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte do vídeo, né? Na primeira parte a gente falou sobre a importância, né, do intérprete, do leitor, né, ter algumas qualificações. Então vamos lá. Milton Terry, né, afirma que as qualificações do intérprete competente pode ser ditas como intelectual, educacional e espiritual, né? Para que o intelecto entra juntamente na percepção clara do significado do texto. A argumentação lógica do autor sacro pode ser percebida por alguém que esteja atento intelectualmente. Um exemplo é a clara divisão que o apóstolo Paulo faz da carta aos Efésios, colocando no capítulo 1 ao 3 um bloco eminentemente, né, doutrinário, e do 4 ao 6 outro bloco eminentemente prático, né? Uma mente analítica, né? Uma mente analítica que saiba discernir o que um texto está ensinando. É muito importante para o intérprete, né? Muito importante. Imaginação, vamos falar sobre imaginação, né? Imaginação, as pessoas ficam imaginando como foi, como era. Isso daí não é antibíblico. Você pegar um texto bíblico e querer imaginar como é que era assim, eu imagino que ele estava fazendo isso, que ele estava fazendo aquilo. Isso daí é errado, né? Antibíblico, porque não está na Bíblia. Então você não tem que falar aquilo que não está ou aquilo que está, né? Aquilo que não está na Bíblia, tem que falar o que está na Bíblia, né? Então a imaginação, ela é uma coisa que é da mente da pessoa. Aquilo dali não existe. É igual uma pessoa que é pessoa pensativa, que fica imaginando as coisas. Pessoas que estão com depressão ficam imaginando coisas que não está nem acontecendo. Então coisa da cabeça da pessoa. Então a imaginação, ela acaba atrapalhando o texto bíblico, a mensagem, tira o foco. Então, porque pode ser que você esteja imaginando uma coisa que não seja realidade, que não aconteceu, né? E que nem aconteceu então, por exemplo, você lê uma mensagem de um discípulo, aí você fica imaginando: eu acho que ele estava comendo fruta, eu acho que ele estava bebendo água, eu acho que ele estava... Mas você nem sabe, né? Então, isso que é imaginação, é imaginar o texto. Segundo Terry, precisa ser controlada, né? A imaginação precisa ser controlada. Algumas pessoas têm uma mente fértil demais, né? Isso pode prejudicar a boa interpretação do texto, né? O intérprete deve usar sua mente para analisar, comparar e examinar as escrituras, né? Para examinar as escrituras, né? A razão deve ser aplicada em cada parte da escritura. A Bíblia foi escrita em linguagem humana. Apela à nossa razão. Convida a investigação e a pesquisa, né? Que tem que investigar e tem que pesquisar para saber se realmente está certo aquilo dali. Eu geralmente, quando eu escuto mensagens, eu procuro pesquisar e investigar para ver se realmente é aquilo que eu li, é aquilo que eu ouvi, que me falaram. Então eu vou pesquisar e vou investigar para ver se realmente aquilo é verdade, tá? Então aqui que está falando, né, que tem que investigar e pesquisar, né? É que nem a polícia, quando acontece um crime, a polícia vai lá investigar para ver se quem está certo, quem está errado, quem foi que cometeu aquele crime, quem foi que... Então tem que haver uma investigação. Então a mesma coisa na Bíblia, tem que procurar saber, pesquisar, enfim,
Hoje em dia está muito fácil de fazer pesquisa de coisa. Hoje está muito fácil, tem muito mecanismo, tem muitas fontes que ajudam o pregador a trazer uma boa mensagem, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que realmente de fato aconteceu. Então é isso aí. É. Ó, condena a crença cega. A maior tarefa de um intérprete é ensinar o que aprendeu. A maior tarefa do intérprete é ensinar o que aprendeu e ensinar outros a entrarem o aprendizado da escritura. Quer dizer, e ensinar outros a entrarem o aprendizado da escritura. Sem isso em mente, a interpretação não terá tanto valor, né? O apóstolo recomenda a Timóteo: ora, é necessário que o servo de Deus seja apto a instruir. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Então você pode acompanhar aí Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Para Theory, a qualificação educacional compreende os fatos acerca dos quais intérprete deve estar interessado, né? Inteiro, deve estar inteirado, né? Inteirado. Fatos que são aprendidos com o estudo e pesquisa, né? Fatos que são aprendidos com estudo e pesquisa, quer dizer, estudar e pesquisar, né? A geografia da Palestina e regiões vizinhas que influenciaram nos escritos bíblicos, né? As histórias gerais e bíblicas também são importantes no que tange a confirmação e a cumprimentação da revelação que nos é trazida na escritura. Cumprimentação histórica, né? A cronológica, o discernimento de tempos e épocas e também de especiais valor da interpretação, né? O sistema político que envolve a revelação bíblica esclarece também a compreensão do que foi revelado, né? Do que foi revelado do modo de produção. O sistema escravista, o comércio, as guerras, tudo isso pode ser adquirido com pesquisa e estudo. Mais uma vez, temos a exortação do apóstolo que diz a Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação ao ensino. Não te faça negligentes para com o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao 14. A qualificação espiritual é também fundamental à interpretação bíblica. Intelecto e estudo são importantes, mas sem contato com o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, tudo é incompleto, afirma Theory, né? Quer dizer que tem que ter o Espírito Santo, né? Você deve buscar o conhecimento, mas também tem que ter o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo, né? Portanto, como ensina o Dr. Lloyd Jones, né? É imprescindível que haja uma aproximação espiritual no texto, né? É imprescindível que haja uma aproximação espiritual no texto. O pecado pode vendar os olhos a ponto de não enxergarmos com clareza a vontade de Deus, revelada em um texto estudado, mesmo com empenho, né? Mesmo com empenho. Quer dizer que sem o Espírito Santo, e se tiver, e o pecado também pode impedir que você tenha um bom desempenho ali na leitura, no estudo bíblico, né? Então, para que o estudo saia tudo bem, tem que ter o Espírito Santo, tem que se afastar do pecado, tem que, como é que se diz, estar em santidade, né? Estar em obediência ali para poder ter bom êxito, né? Ter um êxito ali. O maior objetivo
do intérprete deve ser o de alcançar a verdade, preceito ou doutrina do texto estudado. Não podemos permitir que o texto fale o que queremos ouvir, né? Então, não podemos permitir que o texto fale o que nós queremos ouvir, né? Mas lutar para ouvir o que o texto tem a nos dizer, né? Mas lutar para que o texto tem a nos dizer. Então, é a Bíblia que fala com a gente, não a gente que fala com ela, né? Então, né, a Bíblia Sagrada, ela fala com a gente, não a gente fala com ela. Então, ela que ensina a gente, não a gente que ensina ela. Então, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Versículo 7. Teologia histórica. A teologia histórica traz a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja. Segundo Matos, a teologia histórica, também conhecida como a história da teologia ou história da doutrina, tem estreita conexão com as duas áreas muito importantes: a história da igreja e a teologia cristã. Sobre isso, Matos diz: levanta-te então e segue-me e pergunta. A teologia histórica é primordialmente histórica ou teológica, né? Qual das duas ênfases é predominante, né? Várias as posições dos autores sobre essa questão, mas não seria correto dizer que ela tem estreita e igual conexão com as duas áreas correlatas, né? Inicialmente é necessário considerar como a teologia histórica encaixar nas subdivisões dos estudos históricos do cristianismo. A história da igreja é a mais ampla das disciplinas, né? Das disciplinas. Então esse é o fim do estudo, né? Da divisão clássica da teologia. Então é isso daí. Então a exegese é um estudo mais sério, né, que traz a cultura, o fato, a história, o assunto, etc. Pesquisa, fonte, origem, época, data. Mas também não significa que não pode ter erro, né? Então, mas com fonte é mais seguro, né? Com fonte, com várias coisas. Então, é claro que ninguém é perfeito, né? Agora, a exegese é uma invenção, é um pensamento, eu acho, não tenho certeza, eu imagino, ou imaginei, ou ideias. Então, a exegese já é perigoso, né? É um ensinamento que nem mesmo a pessoa que está trazendo tem certeza se aquilo mesmo é de fato realidade, se aconteceu, né? Ela mesma não tem certeza. Então a exegese é mais uma invenção. A pessoa lê o texto e imagina, né? Imagina, ela pensa, ela dá ideias e tudo mais. Ela não procurou pesquisar, não procurou fonte, não procurou se qualificar naquilo dali que ela está falando. Então, nem ela mesma tem que estar trazendo, ela mesma está segura na mensagem, porque não tem certeza também. Eu dei essa oportunidade em nome de Jesus, esse é o final do estudo. Deus abençoe a todos aí, amém.